Eu não sei se você já teve essa experiência de conviver ou estar numa igreja em que irmãos têm problemas um com o outro, problema ao ponto de não se falar ou problema ao ponto de, quando encontrar um com o outro, entrar em atrito. É triste, infelizmente já presenciei isso numa igreja, de duas irmãs que ao se encontrarem na mesma atividade, começou a provocação e daqui a pouco estava aquela gritaria, aquela discussão, ao ponto da gente ter que apartar. É terrível isso, mas de vez em quando acontece, né? E acontece e é muito triste. E quando isso acontece, a gente vê que a gente está dando vazão ao velho homem, está dando vazão às coisas da carne, e a gente precisa prestar muita atenção a isso. Não é... E quanto a isso, Paulo vai nos alertar aqui de novo, agora nesse capítulo 5 de Gálatas, que não é a lei que vai fazer com que a gente consiga se salvar, porque não é a lei que vai mudar completamente o meu comportamento. A lei pode até dizer que fazer essas coisas é pecado, e por causa disso eu não vou fazer, mas a transformação da vida vem de dentro para fora. A transformação do nosso ser precisa vir de dentro para fora. E por isso ele usa a imagem do fruto, né? Do frutificar, do fruto do Espírito. Fazer cumprir regras vai fazer com que eu tenha uma vida mais comportada, mais bonita, mais reta, mas isso não quer dizer que a transformação na minha vida ocorreu. A transformação precisa ocorrer de dentro para fora. E a transformação que Cristo dá não é essa. A transformação que Cristo dá é a transformação que nos leva à vida eterna. Essa é uma evidência da transformação do crente perdido para o crente regenerado, do condenado à salvação, condenado à perdição para aquele que tem a salvação, daquele que é escravo do pecado, para aquele que é liberto. Essa transformação de vida vai ficar assim evidenciada pelos frutos do Espírito, que não são alcançados, repito, que não são alcançados por uma força minha. Eu até tenho que fazer força, claro, mas eu preciso me encher do Espírito Santo, eu preciso buscar a Deus, e o que vai me fazer essa transformação é o Espírito Santo. É de dentro para fora. É o Espírito que vai trazer isso para mim. Veja, Paulo agora vai pegar pesado nesse capítulo 5 em um dos pontos que aqueles mestres que a gente chama mestres judaizantes ou mestres judeus tentavam trazer, que era um dos rituais da lei chamado circuncisão. Lembre-se que eu estou falando de cristãos. Todos aqui são cristãos. A igreja de Gálatas é uma igreja cristã, uma igreja que se converteu a Cristo. No entanto, tinham mestres naquela igreja que eram de origem judaica. E por ser de origem judaica, ser povo de Israel, eles estavam acostumados e acreditavam que era necessário cumprir a lei. Como costume, como identidade de nação, não havia problema nisso. O problema é que eles estavam impondo algumas coisas aos gentios daquela lei. E uma dessas coisas que eram impostas era a circuncisão, né? E era um ritual da lei. E Paulo vai pegar pesado nesse ponto, né? O ritual da lei não vai te justificar perante a Deus. O ritual da lei, ele é um ritual, vai te levar para dentro daquele povo, daquela etnia, daquela cultura, mas não vai levá-lo ao povo de Deus, não vai te fazer tornar parte do povo de Deus, né? Era necessário aceitar a salvação, que era pela graça, e trabalhar na santificação. A santificação, sim, é algo que a gente precisa trabalhar, mas
esses mestres cristãos, mas judeus, judaizantes, como a gente chama, ou seja, aqueles que acreditavam em Cristo, professavam a fé em Cristo, mas que entendiam que a lei precisava continuar valendo. Esses judaizantes entendiam que não podiam renunciar à lei de Moisés, né? E Paulo está dizendo que a justificação e a salvação só ocorrem no Calvário, mediante a graça salvadora de Cristo na cruz. Vamos lá então dar uma olhada em Gálatas 5. Perdão. Gálatas 5, ele bota de 1 a 25, mas eu já peguei de 1 a 26, que é o capítulo todo. Fala lá o primeiro tópico, o primeiro título, ou a lei ou Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar. Tá difícil. Desculpa. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. A liberdade é limitada pelo amor, é outro título. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfírias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo está chamando a atenção aqui de uma série de problemas que estavam acontecendo naquela igreja dos Gálatas, né? E ele deixa bem claro que para ele a fonte da salvação, a fonte da graça divina é Jesus
Cristo, e qualquer coisa que você tente fazer como obrigação ou como tentativa de ajudar a Deus a te salvar, faz com que a graça perca seu valor, porque você está dando mais valor a fazer coisas que te justifiquem do que acreditar na graça de Cristo. E mediante isso é que ele vem condenando a circuncisão. A mudança de atitude, mudança de natureza só vem pelo Espírito Santo. Bom, essa é a nossa lição de número 8 da revista Palavra e Vida, edição número 82. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br, o site da Convenção Batista Fluminense. Lá tem Palavra e Vida. Clique lá e você consegue baixar essa revista em PDF para acompanhar as lições conosco. Essa revista de número 82 tem por tema Gálatas, a Carta da Liberdade, foi escrita pelo pastor Eliseu Rocha. Nossa lição de número 8 tem por tema O Fruto do Espírito Santo. Eram os frutos, né? Enfim, a frutificação. O fruto do Espírito Santo é o título da lição, e Gálatas 5, de 1 a 25 é o nosso texto básico. Passando então imediatamente para o primeiro tópico, ele vem tratando dos 2 primeiros versículos, fala sobre liberdade em Cristo. E a liberdade aqui, os 2 primeiros versículos, começam falando de estar liberto por Cristo, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixares circuncidar, Cristo de nada aproveitará. Vamos lá, Paulo não está dizendo que não pode fazer isso, ok? Ele está dizendo que a circuncisão como a necessidade, como rito necessário para ser salvo, não invalida a salvação, né? Porque a circuncisão hoje é conhecido como operação de fimose que eventualmente acontece, né? E se precisar fazer, faz, não tem problema. Mas o que Paulo está falando aqui não é isso. O que Paulo está falando aqui é que os mestres mandavam os gentios se circuncidar. Por quê? Porque para pertencer à descendência de Abraão existia este rito, existia esse sinal de aliança. Circuncisão era um sinal de aliança de Deus com Abraão. Ele foi descrito, e está descrito lá em Gênesis 17, versículos 10 a 14, que diz assim, institui-se a circuncisão. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, porque o que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O circunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Isso que dizia a lei foi a aliança de Abraão de Deus com Abraão, tá certo? E essa prática foi amplamente seguida por todo o povo judeu. Veja que essa prática tinha implicações religiosas, mas também tinha implicações culturais e sociais para aquela comunidade judaica. Religioso, porque o povo era um povo teocrático, né? Deus era um clã, como Abraão, Isaac e Jacó era um clã, era uma tribo, né? E quem mandava na tribo era Deus. Até Moisés, quem mandava era Deus. Josué era Deus. Depois de Josué começaram a aparecer juízes e a coisa começou, ainda era para ser teocracia, né? E depois eles pediram um rei, e aí virou monarquia.
Ok? Mas até então era teocracia. A teocracia é quando Deus é o estilo de governo em que Deus manda no povo, por assim dizer. Tá certo? Então tinha um mandamento, tinha uma aliança que tinha uma implicação divina, uma implicação religiosa. Para ser da família de Abraão tinha que ser circuncidado. E essa implicação também era cultural e social, porque não seria da tribo, do povo de Israel, quem não fosse circuncidado. Só que quando Jesus veio, essa obrigação de cumprir esses rituais da lei caíram por terra, ok? E o que os mestres judaizantes estão fazendo é forçar que os gentios se tornem judeus, como os escravos que foram descritos ali, para depois serem aceitos como salvos, ok? E nesse contexto, circuncisão era a remoção do prepúcio do órgão sexual masculino, né? Era um sinal de aliança, da aliança com Deus, identidade nacional. Veja, o gentio não precisava ser judeu para ser salvo. O gentio não tinha que se tornar um judeu para ser salvo. Cristo veio para os judeus e para os gentios, ou seja, todos os povos que não são judeus, ok? Então não havia necessidade social, digamos assim, de se tornar alguém da nacionalidade judaica para que fosse salvo. Essa era a lição, esses eram os ensinamentos dos judaizantes, ok? Para eles, para os judeus, a circuncisão era algo extremamente importante. Sim, era uma identidade nacional. Você ter um brasileiro nascido no Brasil que não fala português é algo estranho. Você consegue imaginar algo assim? Um brasileiro nascido no Brasil, que vive no Brasil, mas não conhece os costumes do Brasil, não fala português. Ele vive como se fosse, sei lá, um americano, como se fosse, sei lá, um oriental, um argentino. Não tem a identidade nacional, ok? Para o judeu, que já estava na diáspora nesse tempo, ou seja, eles já estavam espalhados pelo mundo, eles precisavam ter isso como um sinal de identidade nacional. Mas Paulo, já nos capítulos anteriores, já em Gálatas 3, está dizendo que aqueles que conhecem a Cristo são filhos de Abraão. Olha, isso aí já causa uma confusão. Porque para ser filho de Abraão, tinha que ser da descendência, para ser da tribo de Abraão, tinha que se circuncidar. Então, essa discussão, ela é forte demais. E o que Paulo começa a dizer aqui, dizendo no versículo 2 já, ele diz, olha, eu vos digo que se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se você está indo, porque se você está entendendo que precisa se circuncidar para ser de Cristo, então você vai ter que cumprir a lei toda, não é só a circuncisão, é tudo. É tudo, é tudo. E esquece Cristo, porque a salvação de Cristo é pela graça. Se você está tentando fazer alguma coisa para ser salvo, então você já disse que a graça de Cristo já não é suficiente para te salvar. É algo assim que ele está dizendo. Por isso que ele diz que se deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Pelo contrário, ele precisa mostrar, e ele está argumentando, que a salvação de Cristo é a única necessária. A circuncisão de coração, imagina isso, você converter o seu coração a Cristo, o batismo, a circuncisão de coração e o batismo ensinava que a fé em Jesus Cristo era suficiente para fazer parte da família de Deus, para ser descendência de Abraão. Veja que Paulo está falando uma coisa que provavelmente era extremamente complicado daquele povo entender. Tá? Era muito complicado dos gentios, não. Talvez eles conseguissem entender isso com maior facilidade, mas para aqueles que têm enraizado uma religião, uma cultura, um rito religioso, dizer que aquele rito religioso agora não vale mais, era complicado. Ainda mais quando eu tenho a situação de um povo
que tem ritos religiosos relacionados à sua identidade nacional. Imagina isso! Ou seja, para ser judeu tinha que circuncidar. Agora não tem que circuncidar para ser salvo, mas ser judeu significava ser o povo de Deus. E agora, essa confusão agora se coloca na cabeça das pessoas. E Paulo vai em cima disso. Não esqueça que Paulo era judeu. Não esqueça que, provavelmente, por ser judeu, ele era circuncidado. Né? E tem um ponto em que ele pede, não sei se foi a Timóteo, Tito, não me lembro mais, que ele pede para ser circuncidado e depois ele começa a defender que não precisa mais, lá em Atos. Né? Por quê? Porque não precisa. Para ser salvo, não precisava cumprir a lei. Né? Olha lá, o debate entre Paulo e os judaizantes se desenvolvia não pelo controle do povo ou pela exploração comercial. O debate aqui não é ser povo de Paulo ou povo dos judaizantes, ou comprar isso ou comprar aquilo, fazer isso ou fazer aquilo, mas é pelo sistema de salvação. Como vai ser salvo? Né? Os judaizantes não deixaram, acreditavam em Cristo, mas não deixavam de entender que era necessário cumprir a lei para que fosse salvo, ok? E Paulo vai dizer que não tem o que fazer para ajudar Deus a nos salvar. Aliás, não tem porquê tentar ajudar a Deus para a nos salvar. Não tem lei, não tem fórmula, não tem procedimento, não tem nada que você faça para que Deus te salve. Ele te salva de graça, pela graça. E a única coisa que a gente faz, deve fazer, precisa fazer, é a fé. Os judaizantes defendiam a fé, mas a circuncisão. Entenda? Quem acredita em Cristo, mas olha, você tem que circuncidar para ser povo de Deus. É como se eu entrasse numa igreja e naquela igreja tem um determinado ritual e para ser crente tem que ter aquele ritual. A gente tem umas igrejas assim. Né? Se você não cumpre aquele ritual, se você não tem aquele sinal, ou se você não faz daquela forma, Deus te rejeita. Então imagina numa situação hipotética, numa igreja que eu só posso entrar com um pé e o pé esquerdo. Digamos que eu só posso entrar com o pé direito, o pé esquerdo tem que ficar no ar. Se você não fizer isso dentro da igreja é pecado. É regra. Paulo está dizendo que não é isso. É só fé. É só fé no sacrifício de Cristo na cruz. Ok? E de forma contundente. Aí é que Paulo entra de novo com o pé na porta, entra com força, né? Entra batendo, né? Se você circuncidar, então o sacrifício de Cristo não tem valor. Né? Aceitar que era necessária a circuncisão implicaria no abandono da salvação pela graça, e por isso estariam perdidos, porque ninguém consegue cumprir a lei. Né? Então, se você opta por não querer Jesus, então tem que cumprir a lei. E para cumprir a lei, ninguém consegue cumprir a lei. Então você está perdido. É isso que Paulo está falando aqui. Ok? E como você não consegue cumprir a lei, o caminho é Cristo. Se o caminho é Cristo, não tem nada que eu faça que vá me tornar salvo ou justificado. Calma, tem a justificação, tem a santificação, que é um processo pelo qual eu devo me esmerar. Mas justificação não, tá difícil. Santificação não vai me salvar ou deixar de salvar, ela vai me levar mais perto ou mais longe de Deus, ok? Jesus veio nos livrar da condenação e da culpa do pecado. Jesus veio nos livrar das obrigações da lei. As obrigações da lei nos levam à escravidão, porque você fica cheio daquelas coisas que tem que fazer e vai tentar fazer todas elas, lembrar de todas elas e fazer todas elas ao mesmo tempo. Paulo chama isso de uma escravidão. Ele afirma: eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá, não vai ter serventia, se vos deixares circuncidar.
Está lá no versículo 2. Agindo assim, tudo que Cristo fez, seu sacrifício na cruz, não tem valor nenhum. Se você quer ajudar a Deus, se você acha que deve fazer alguma coisa para merecer a salvação, você está dizendo que a graça não tem valor. A graça não é suficiente. Sabe? Olha, fulano, resolve isso para mim? Resolvo. Aí eu começo a tentar ajudar o fulano a resolver isso para mim. Sabe o que eu estou dizendo? Ele não vai conseguir resolver para mim. Ele precisa de ajuda. Eu não confio que ele sozinho resolve isso para mim. É isso que Paulo está dizendo. Você consegue entender a didática do negócio? Ou eu aceito que Jesus passou por um sacrifício na cruz e aquele sacrifício é suficiente para me salvar e pela fé no sacrifício dele eu serei salvo, ele me salvará de graça. E não fazer jus é uma palavra ruim. E eu alcanço essa salvação apenas pela fé. Ou se eu tento fazer alguma coisa para ajudar a Deus, eu estou dizendo que aquele sacrifício não foi suficiente, precisa de mais alguma coisa, que eu tenho que fazer mais alguma coisa. E se ele não é suficiente, então o outro caminho é a lei. Cumpra toda a lei. E toda a lei ninguém consegue cumprir. Ok? Segundo tópico nos fala de caminhar no Espírito. E ele está falando especificamente dos versículos 16 ao 21, que fala obras da carne e o fruto do Espírito. Na realidade, até o 21 ele fala as obras da carne. Ok? E está falando que como se diz, é consequência. A consequência do que Deus, da salvação através de Cristo, são os frutos do Espírito. Nos versículos entre o 3 até o 15, ele ainda vai discutir essa questão de circuncisão e incircuncisão, né? Amor, né? E está perguntando o que está fazendo vocês voltarem atrás, quem te persuadiu a voltar atrás, né? Um pouco de levain, de fermento leveda toda a massa. Ele está falando das coisas que podem acontecer. No 11 ele fala uma coisa interessante. Porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Escândalo da cruz é uma forma de se referir ao tipo de morte que Jesus teve. Jesus foi condenado à pena de morte. É como se Jesus hoje tivesse morrido por uma injeção letal, por uma cadeira elétrica, tá certo? Era isso que existia na época da crucificação. Ele foi executado como um dos piores bandidos que tinham naquela época. Por isso que ele chama de escândalo. E ali do 16 ao 21, né, Paulo começa a destacar a necessidade dos crentes de caminharem no Espírito. Isso quer dizer que eu vou fazer alguma coisa para ser salvo? Não. Isso quer dizer que eu preciso tomar cuidado e prestar atenção com as coisas que eu estou fazendo. Porque as coisas que eu estou fazendo demonstram quem eu sou. O meu jeito de ser expõe o meu caráter. Ok? Então, se eu brigo com todo mundo, se eu sou irritado, eu não tenho paciência, eu não tenho longanimidade, eu não tenho mansidão, eu não tenho domínio próprio, né? Ou o domínio próprio de vez em quando escapa ali no final, né? Até onde está indo meu domínio próprio? Preciso melhorar meu domínio próprio, ok? Então, Paulo está mostrando aqui que o jeito do crente viver, no jeito do crente viver, ele mostra quem ele é, se ele é salvo ou se ele não é salvo. São os frutos, né? Que árvore bonita! É uma árvore frutífera. Você vai saber que a árvore frutífera é pelo fruto, às vezes pelo tipo de caule, mas o fruto é que vai dizer se ela é frutífera ou não. E quando você pega o fruto daquela árvore, você vai ver se o fruto daquela árvore é bom ou não. Você vai pegar ali uma maçã, a maçã tá ruim, tá amarga, tá estranha. Quer dizer o quê? Que o fruto daquela árvore não é bom, não é isso? E o fruto do Espírito é aquilo que faz com que os frutos da carne do Espírito, né? Na realidade a gente frutifica
Essas coisas todas, depende de onde a gente está. Se eu estou na carne, eu frutifico frutos da carne. Se eu estou no Espírito, eu frutifico frutos do Espírito. E Paulo vai dizer que as obras da carne produzem frutos da carne e as obras do Espírito produzem frutos do Espírito. Quando ele fala obras da carne, ele está dizendo daqueles crentes que estão buscando viver de acordo com a lei. Estão, por seus próprios esforços, tentando ser bons, cumprir a lei e fazer boas coisas. E vai acabar frutificando coisas da carne. Mas aqueles que estão salvos pelo Espírito Santo frutificam com os frutos do Espírito, né? E aí ele destaca a importância de buscar o que? A santificação e a transformação contínua. A santificação é um processo. A salvação é um ato. Deus nos salva no momento que nós aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz. É um ato. É um ponto na minha vida. Aceitei, estou salvo. E aí? E aí eu preciso me santificar, que é um processo. É um processo contínuo de vigiar e olhar o que eu estou fazendo, as atitudes que eu tenho que são erradas e buscar corrigi-las. Isso não vai me trazer nem justificação, nem salvação, mas vai me trazer santificação, que é algo que agrada a Deus. E quanto mais eu me santifico, quanto mais eu busco os frutos do Espírito, mais Deus se agrada da minha vida, ok? Então eu preciso permitir que o Espírito Santo guie e molde a minha vida. Eu preciso que Ele me indique a direção, não eu, mas Ele, ok? Paulo vem citando ali em cima sobre morder e devorar. Você viu isso? Você ouviu isso também? Né? Porque vós fostes chamados... 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, ele está botando uma imagem aqui de duas feras brigando. Vocês estão brigando. Imagino que naquela igreja estavam acontecendo brigas homéricas, tretas gigantescas. Paulo está colocando ali a imagem, ele coloca aqui de duas feras na floresta, que se encontram e começam a brigar, se mordendo e devorando uma a outra. Paulo havia identificado, sim, contendas, brigas, tretas que estavam surgindo ali na igreja dos Gálatas. Né? E infelizmente, eu comecei o vídeo falando isso, não sei se você já viu isso acontecer numa igreja ou numa igreja que você frequentou, eu já vi, e é uma coisa muito triste, é uma coisa horrenda, é uma coisa de deixar a gente com o coração apertado, porque aquelas pessoas que estão brigando deveriam estar frutificando no Espírito. Mas quando a gente tenta resolver coisas pelas nossas próprias forças, a coisa dá nisso. Nosso autor cita aqui, pessoas feridas, escândalos, era um escândalo que tinha naquela época, né, naquela igreja, gente desanimada e afastada devido a atitudes de membros locais. Lembre-se, irmãos, existem na igreja pessoas que não têm a mesma maturidade minha e sua. Pessoas que vão olhar o meu comportamento, vão me reprovar e por isso vão se afastar. Porque elas vão tentar olhar em mim um modelo. E se eu não sou modelo como modelo de Cristo, eu estou dando péssimo testemunho. E esses problemas precisam ser eliminados. Problemas de cunho moral, problemas de cunho doutrinário, escândalos, picuinhas, rixas, né? Disputas, isso tem que ser retirado. Não podemos ter essas coisas. A gente precisa dar lugar ao novo homem, matar o velho homem, porque essas atitudes vão gerar conflitos. E esses conflitos, se a gente não resolve rapidamente, vira uma bola de neve. A coisa toma um tamanho gigantesco. Você já deve ter ouvido falar de muitas igrejas ou que se esvaziaram, né? As pessoas foram embora, fugiram para outros lugares, para outras igrejas, ou a igreja rachou, né? Que coisa triste uma igreja rachar. Quando a igreja racha, é porque está faltando amor, é porque faltou fruto do Espírito, é porque faltou compreensão. E a gente precisa que a atitude seja diferente,
ok? Quando as coisas acontecem desse jeito, o pessoal lá de fora, o pessoal que não é da igreja, vê a igreja brigando. Que coisa triste, que coisa horrenda. Paulo vai falar aos coríntios, né? Vocês não têm vergonha de levar o caso de vocês para pessoas incrédulas julgarem? Dois irmãos levando um ao outro na justiça por um incrédulo julgar. Que coisa triste, né? A gente não pode deixar essas coisas acontecerem porque tem pessoas que vão olhar para mim, vão olhar para você e vão se afastar da igreja. Andar no Espírito Santo é a orientação de Paulo à igreja. As obras da lei não eram suficientes para salvar, muito menos para mudar a natureza das pessoas. Veja, quando você faz as coisas porque tem que fazer e não se convence que tem que mudar, né, você não entende que aquela sua atitude é uma atitude errada, você cumpre porque tem que cumprir, você às vezes, volta e meia, você sai da lei. Né? É muito comum a gente não cumprir, por exemplo, um limite de velocidade de um determinado lugar. Por que eu não cumpro aquele limite de velocidade? Ah, porque meu carro é melhor, porque a pista tá boa, dá para correr um pouquinho mais. Não, aqui, vim. Eu descumpri aquela lei, eu não acreditei naquela lei. Então a gente precisa entender que quem vai fazer eu viver uma vida melhor, digna e santa é o Espírito Santo. Né? A transformação que vem de dentro para fora, a transformação que o Espírito Santo faz em nossos corações, sim, faz cessar as brigas e contendas. A carne, como ele cita ali, é de natureza carnal, né? É natureza herdada do homem caído, como o nosso comentarista coloca aqui. Então a descrição de Gálatas 5, do 19 ao 21, ele coloca que as obras da carne são conhecidas. Nós sabemos o que é obra da carne. Ele coloca aqui, ó, prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Não está falando só de ídolos, mas de coisas que eu idolatro. Feitiçarias, inimizades, porfírias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. São os frutos da carne. Paulo está chamando a atenção. Estas coisas aqui são coisas da carne. Se você tentar cumprir a lei como regra, como lei, você pode até conseguir cumprir por fora, mas por dentro essas coisas vão acontecer e você vai acabar caindo nessas coisas. Olha como Paulo coloca, se sois guiados, né? No 25 ele fala, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Antes de falar dessas obras da carne, no 18 ele coloca, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então não é para tentar cumprir a regra, é para tentar cumprir, tentar deixar da margem ao Espírito. Né? O sentido da palavra aponta para o direcionamento, orientação, auxílio. O que orienta as minhas atitudes? São regras, coisas que eu posso, que eu não posso fazer? Ou o que orienta as minhas atitudes é o Espírito Santo? Paulo está dizendo que a gente não pode se firmar em regras. Regras não vão nos ajudar a melhorar. Sei que as regras existem, elas me convencem que eu estou errado, mas o que vai me ajudar a melhorar é a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Ele sim convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele pode no meu coração, e ele faz no meu coração, me convencer e me mostrar que aquilo que eu estou pensando em fazer está errado, ok? Ele pede que nos deixemos guiar pelo Espírito. Terceiro tópico, amor como cumprimento da lei. Amar ao próximo como a ti mesmo, está lá em Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Veja que em Levítico a
a lei foi resumida já nesse ponto. E Paulo está falando, na realidade não é só ele que falou, né? Jesus disse que o primeiro e o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Paulo falou que Jesus falou que a lei se resume no amor, e Paulo está ressaltando, repetindo isso aqui. Se você ama, você cumpre toda a lei. Inclusive os 10 mandamentos, porque se você ama, você não rouba, você não mata, você não mente, não falso testemunho, você ama a Deus, você não faz idolatria, você não deseja a mulher do seu irmão. Enfim, se você ama, você não faz nada dessas coisas. Amar ao próximo resume toda a lei. E se você ama ao próximo, você cumpre toda a lei. E é isso que ele está falando, né? O amor vai fazer com que a gente, de fato, haja de forma correta. E se eu errar, o amor vai dizer, olha, tu errou, vai lá e corrige, vai lá e pede desculpas, né? E quando a gente ama o nosso próximo, a gente demonstra que ama a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo é um resumo, é um jeito de consolidar, de cumprir toda a lei, ok? Então, se você ama o próximo, ele fala aqui, ó, não vai desejar mal ao próximo, não vai acusá-lo, não vai prejudicá-lo, você só vai desejar bem a ele, mesmo que ele esteja discordando da sua opinião, mesmo que ele esteja errado dizendo que está certo, mesmo que ele esteja impondo a vontade dele e que você não concorde com isso, mesmo que ele te faça andar 1 milha, você vai andar 2, mesmo que ele te bata na direita, você vai dar à esquerda, mesmo que ele te leve a capa, você entrega a túnica também. Enfim, foi isso que Jesus nos ensinou, e isso significa amar, né? E aí Paulo apresenta o fruto do Espírito Santo, ou os frutos do Espírito Santo. E o primeiro deles, ele já começa com o amor. Por quê? Porque todos os outros frutos são derivados, são oriundos deste, ok? As obras, versículo 22, mais, veja que ele botou os frutos da carne, bota agora o mais, né? Uma conjunção adversativa. Por outro lado, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito é o amor. Primeiro é o amor. O amor resume toda a lei. O amor faz com que você cumpra toda a lei. E se você tem amor, você vai ter alegria, paz, longanimidade, muita longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Respira, conta até 10. Não deu, vai até 20. Não deu, vai até 30. Não deu, vai até 100. E domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Veja que Paulo coloca como fruto o primeiro, o amor. O amor mais importante, ou o fruto raiz, vamos dizer assim, né? Que vai fazer com que todos os demais frutos apareçam aí. E este amor e todos esses frutos só vão aparecer se a gente tiver a graça derramada sobre nós. Por quê? Porque se eu deixo de fazer as coisas porque a lei diz que não é para fazer, eu de fato estou amando, né? Eu estou cumprindo a lei, né? É o medo da punição. Quando você cumpre a lei, geralmente você cumpre por medo da punição, você não quer ser punido, ok? Essa comparação de Paulo, ele quer mostrar os frutos da carne e os frutos do Espírito, ele quer mostrar na realidade os frutos de você tentar viver olhando a lei e tentando cumprir. Você vai acabar fazendo todas as coisas erradas, mas com um exterior que parece 100%, mas o interior não está ok. Por outro lado, Paulo está falando dos frutos da graça, fruto do Espírito, né? O resultado da salvação pela graça.
vai gerar em você amor e todos os frutos do Espírito Santo. Veja que é uma consequência, não é uma condição para ser salvo, é uma consequência. Ao ser salvo, você muda de vida. E ao mudar de vida, você age de forma diferente. Ok? A lei poderia produzir uma imagem externa de santificação, mas o coração permanecerá em pecado. Por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, vai usar o eu, porém, vos digo, né? Ouvistes o que foi dito, não matarás. Então, se você nunca matou ninguém, cumpriu a lei, tá certo? Externamente. Aí Jesus vai falar assim: eu, porém, vos digo que se você olhar para o seu irmão com raiva no coração, já cometeu o homicídio, já matou. Olha, o não matarás é a externalização do amor agindo sobre a minha relação, o meu relacionamento com o meu irmão. Confere? Entendeu? Se eu não odiar o meu irmão, eu não mato. Então eu estou cumprindo não matarás. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se um homem olhar para uma mulher já desejando ela no seu coração, já cometeu adultério, a coisa do coração. Ok? E o que pode atuar em nosso coração para que a gente consiga caminhar nessa direção? A graça. A graça, mediante a fé, ela produz uma transformação interior e não exterior. Aqueles que ficam brigando na igreja, né, são pessoas que não foram transformadas. São pessoas que dão margem à natureza caída, à natureza pecaminosa. Ok? E a gente precisa ter cuidado com isso, para que nós mesmos não deixemos essa natureza aparecer. De vez em quando ela vai aparecer, infelizmente. Mas a gente tem que brigar com ela. A gente tem que pedir a Deus que nos encha do fruto do Espírito, nos encha do Espírito Santo. Lê a Bíblia e orar, para que a gente consiga se encher do Espírito Santo e frutificar. Conclusão, o que Paulo está combatendo, de novo, é a visão legalista. É a visão de ter que fazer coisas para obter a salvação. Ele não permite que isso entre na igreja, porque se isso entrar na igreja, você está jogando a graça fora, né? Ninguém consegue vencer a carne, a não ser com a presença do Espírito Santo. Você não consegue deixar de pecar, a menos que o Espírito Santo habite em seu coração e que você esteja sintonizado com ele, porque se você também não estiver sintonizado com ele, você não vai conseguir ter uma vida segundo a vontade de Deus, né? Os rebeldes não se curvam a Cristo, estão aprisionados pelo pecado e sujeitos à condenação da lei. O legalismo é um pano, ele forma uma capa, forma uma imagem, né? Ele esconde o pecado no coração. Cumprir regras, fazer coisas boas, esconde o pecado no coração. Paulo está apresentando uma forma melhor, a forma de ser verdadeiro cristão. Deixar o Espírito Santo transformar as nossas vidas, e essa vida transformada, sim, vai ter frutos que vão aparecer. Viver sob direção do Espírito Santo é reconhecer que todas as áreas de nossa vida seguem sob o controle do Espírito Santo. E se a gente ainda não foi totalmente transformado, dá uma olhada aí, porque a gente tem que fazer algumas mudanças em nossas ações. Pedir a Deus que nos ajude, sabe? Às vezes a gente tem impulsos que precisam ser transformados. Calma, o apóstolo Pedro, até Jesus ali ser crucificado, ele era impulsivo. Quando Jesus falou que seria crucificado, ele falou que não vou te negar, não vou sair do seu lugar. Ele falou, olha, até quando o galo cantar 3 vezes me negarás, né? E Pedro negou. E ele se frustrou. E depois que Jesus ressuscitou, foi lá e curou Pedro. Não é isso? Olha, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Ok? Para pensar e agir em qual situação eu encontro dificuldade de amar o meu próximo. Porque tem uns próximos difíceis de amar, né? A gente sente às vezes dificuldade de amar um próximo ou outro, não é verdade?
e a gente precisa ter noção do que é isso. Quando eu falo próximo, não é só irmão da igreja não, tem umas pessoas que a gente tem dificuldade, não é isso? A gente precisa ter atenção nisso. Qual o próximo que eu tenho dificuldade de amar e por quê? Por que eu estou com dificuldade de amar aquela pessoa? Né? Em qual área da minha vida eu preciso mudança e transformação? A gente pede ao Espírito Santo e identifica, tá? É bom identificar. E pede ao Espírito Santo, pede a Deus que atue naquela área. O que você costuma fazer diante de dificuldades com sentimentos como raiva, ódio, tristeza? Chuta o balde ou você consegue contar até não sei que número lá, orar, pedir a Deus que te domine? Que Deus nos ajude a dominar os nossos sentimentos. Só o Espírito Santo em nossos corações é que vai nos ajudar a fazer isso. Convide o Espírito Santo a estar cada vez mais presente atuando na sua vida. A gente, batista, acredita que recebe o Espírito Santo no momento da conversão. Então, se você é convertido, você já tem o Espírito Santo. Agora, não extingais o Espírito. Está lá em Tessalonicenses. Não precisamos nos encher do Espírito para que a gente fique mais sensível a Ele. Ouça a sua voz, que Ele consiga atuar em nossos corações, apertando assim direitinho quando você está indo fazer aquele pecado. Né? Para Ele não deixar você pecar e, se pecar, pedir perdão e modificar os nossos péssimos e maus comportamentos. Que confiemos na graça salvadora de Cristo e não no legalismo de ficar cumprindo regras para sermos bons ou para fazermos jus à salvação. Só Cristo nos salva e é só pela fé. Amém?